Você que desde já chegou até aqui, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixa aí o joinha, o gostei. Dessa forma, o YouTube vai estar recomendando esses vídeos para mais e mais pessoas poderem estar acessando a palavra de Deus. Desta forma, muitas vidas aí fora vão ser alcançadas pela palavra do Senhor. A minha Bíblia ela já se encontra aberta no livro de Lucas, no seu capítulo de número 8, verso de número 40. Para você que irá acompanhar aí depois, se quiser, acompanhar através da sua Bíblia, e também os irmãos podem ficar à vontade. Amém? E assim diz a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Aleluia. Só até aqui, meus irmãos. Esse texto bíblico ele é muito interessante, porque aqui vai se tratar de 2 milagres que Jesus realizou ali. Jesus, ele era muito conhecido, muito famoso. Naquele tempo ele estava no auge do seu ministério. E sempre que Jesus ele aparecia, a multidão cercava. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, a multidão já estava o esperando. Jesus tinha acabado de sair de Gadara, após curar o endemoniado gadareno. E ele vai para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que lá a multidão já estava esperando Jesus. Agora é interessante porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Jesus chega, que ele está ali se reunindo com a multidão, vai chegar um homem por nome Jairo. E Jairo ele era um homem muito importante. A Bíblia vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. Mas só que a Bíblia vai dizer que quando Jairo ele chega perante o Senhor, a atitude dele é se prostrar. Quando ele chega perante o Senhor, a atitude dele é colocar os seus joelhos no chão. E ele diz ao Senhor o seguinte: Mestre, a minha filha está em casa, está doente, quase morta. Preciso que o Senhor vá até lá e cure ela. E o interessante é que Jairo, ele era um homem muito importante. Era um dos principais, um dos príncipes da sinagoga. Mas só que quando ele chega perante o Senhor, ele se prostra. E por que Jairo se prostra? Porque mesmo sendo um dos principais da sinagoga, mesmo sendo um homem muito importante, quando ele chegou perante o Senhor, ele reconheceu que ele poderia até ser um homem grande, que ele poderia até ser alguém conhecido, mas maior era o Deus que estava à sua frente. Aleluias. Por isso que quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra, porque ele sabia que maior ali era Jesus. Ele sabia que maior do que ele era Deus. E quando Jairo ele clama ao Senhor dizendo que a sua filha está em casa, está doente, quase morta, ele pede que Jesus vá até a sua casa e cure a sua filha. Naquele momento Jesus se levanta, creio que estava ali assentado com a multidão, e a multidão toda alvoroçada, querendo ver Jesus, muitos curiosos. E Jesus diz para ele: então vamos até a sua casa. E nesse momento eu gosto de imaginar muito isso, a calmaria de Jesus. Porque vamos trazer para os dias atuais. Talvez você
esteja passando por um momento difícil, alguém na tua casa lá tem uma enfermidade, e às vezes essa pessoa passa mal e você precisa ir correndo até lá para socorrer aquela pessoa. Sendo comigo, eu sei que eu vou procurar o máximo possível de atalhos para poder chegar mais rápido na casa da pessoa e poder socorrê-la. Mas Jesus, ele não tomou atalhos. Ele não tomou caminhos curtos ali para poder chegar mais rápido. Do mesmo jeito que ele estava, ele ficou tranquilo, foi com Jairo. Porque não interessa o problema que você esteja passando. Você tem que entender que no momento certo, Jesus vai chegar e vai curar. Jesus vai chegar e vai transformar. Não precisa pressa, não precisa ficar alvoroçado, não precisa se desesperar. A solução do teu problema, Jesus pode resolver. E ele continuou calmo. Foi até a casa de Jairo, foi seguindo. Vamos embora. Agora a Bíblia vai dizer que no meio daquele caminho, uma certa mulher vai entrar na história. Uma certa mulher, que a Bíblia não diz o seu nome. A palavra fala que era uma certa mulher, não se sabe quem era essa mulher. Mas a Bíblia vai dizer que esta certa mulher, ela estava 12 anos sofrendo com uma doença do fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que ela já havia gastado tudo quanto ela tinha com remédios médicos que diziam que iria curá-la, mas a Bíblia vai dizer que nenhum pôde curá-la. Ao invés de curar, a situação dela só piorava. Esta mulher, ela vai entrar na história porque a palavra vai dizer que ela ouve falar que Jesus estava passando por ali. E eu creio que naquele momento aquela mulher ela enfrentava dois dilemas. Porque se a gente for lá para Levíticos, capítulo de número 15, a gente vai ver falar a respeito dessa doença, fluxo de sangue. Depois você lê lá, que você vai entender um pouquinho do que é isso, do que se trata essa doença. Porque era uma doença que você não podia tocar em nada. Tudo que aquela mulher tocava se tornava impuro. Se ela sentasse em uma cama, aquela cama se tornava impura. Se ela pegasse em algo, esse algo que ela tocou se tornava impuro. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa estava impura. Então, naquele momento que ela ouve falar que Jesus passava ali perto, eu creio que ela enfrentava esses dois dilemas, há dois pensamentos na mente daquela mulher naquele momento. O primeiro pensamento era: se eu sair e for ao encontro de Jesus, e se alguém me identificar ali no meio, vão querer me apedrejar. Por quê? Porque naquele tempo era comum isso. As pessoas que tinham essa doença de fluxo de sangue, também as pessoas que tinham lepra, elas tinham que ficar com as outras pessoas que tinham a mesma enfermidade. Elas não poderiam ser vistas junto com outras pessoas que estavam sadias. Então, se aquela mulher fosse vista, identificada por alguém ali, talvez ela poderia até ser apedrejada até a morte. O primeiro pensamento era esse. O segundo pensamento, que eu creio que estava afligindo a mente dela naquele momento, era ela dizia o seguinte: se eu ficar aqui dentro e Jesus ir embora, eu vou perder a chance de ter o meu milagre. Jesus vai embora e eu vou perder essa oportunidade. Então ela enfrentava esses dois pensamentos: se eu for, eu corro o risco de morrer apedrejada, mas se eu ficar, meu milagre vai embora e eu não vou conseguir ser curada. Esses dois personagens, Jairo e essa mulher, que a Bíblia não diz o seu nome, eram personagens diferentes. Um era rico e o outro era pobre, porque ela já havia gastado tudo quanto ela tinha. E se ela gastou tudo quanto ela tinha, ela não tinha mais nada. Então era uma mulher que não tinha mais nada. Já tinha perdido as suas esperanças ali.
E eu creio que naquele momento ela passava por um monte de pensamentos ali, pensamentos que confrontavam a mente dela, pensamentos que vinham a ela até ali, e ela, naquele momento, ela só conseguia pensar em algo que a Bíblia vai dizer o seguinte, que ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. A palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela não vem pelo ver, mas vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que ela ouve falar que Jesus passava por ali. Ela ouve dizer, talvez alguém ali comentou algo, talvez alguém chegou para ela e falou: olha, o tal Jesus que anda curando por aí, acabou de chegar e ouvi falar que o homem é poderoso. Jesus tinha acabado de chegar de Gadara, ele tinha curado ali um endemoniado gadareno que estava possesso por uma legião de demônios. Então a fama de Jesus corria. Então era comum você ouvir falar que Jesus estava passando em tal lugar. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, a multidão estava esperando, porque a multidão sabia que Jesus estava vindo, ele era conhecido. Então aquela mulher, ela ouve falar, e eu creio que naquele momento que ela ouve falar, a fé dela é ativada. E a Bíblia vai dizer que ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E se ela dizia consigo mesma, é sinal de que ela ficava assim: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Aleluias. Louvado seja Deus. E já daqui a gente aprende uma lição muito importante. Por quê? Primeiro, Jairo era o quê? Um dos principais da sinagoga, era alguém que tinha dinheiro. Com certeza Jairo já tinha gastado uma nota, um dinheiro muito grande para tentar curar a sua filha que estava enferma. E se ele chegou até Jesus, é sinal de que o dinheiro que ele gastou não resolveu o problema dele. Da mesma forma, esta mulher, que a Bíblia vai dizer que tinha gastado tudo, e nada do que ela tinha gastado resolveu o problema dela. E a lição que a gente aprende com isso é: não adianta o dinheiro que você tem na conta, não adianta o patamar que você está hoje. Tem coisas que só Jesus pode resolver, tem problemas que só o Senhor pode resolver, tem enfermidades que só Jesus tem o poder de curar. Não vai adiantar riqueza, não vai adiantar prosperidade, não vai adiantar status, não vai adiantar fama. Tem situações que somente Jesus pode resolver na tua vida. Entenda que a Bíblia vai dizer que ela gastara tudo quanto ela tinha com médicos. Ela gastara tudo quanto ela tinha com remédios, talvez ali com medicamentos que as pessoas falavam: não, compra esse remédio aí que isso aí vai resolver. Não, vai em tal médico lá que o homem é bom. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum conseguiu resolver o seu problema. Mas Jesus estava passando naquele momento, e ela não podia perder essa oportunidade. E a palavra vai dizer que aquela mulher, ela vem por detrás da multidão, por entre meio à multidão, e ela se lança. Perceba que a Bíblia vai dizer que ela toca na onde? Na barra das vestes de Jesus. A barra das vestes de Jesus, ela não estava localizada no pescoço, não estava localizada na cintura, mas a barra das vestes de Jesus estava localizada onde se encontravam os pés. Perceba uma coisa: Jairo, quando ele chega, ele se prostra aos pés de Jesus. A mulher, quando ela chega por entre meio à multidão, ela se lança e toca na barra das vestes de Jesus que está nos pés. Então ela tem acesso aos pés do Senhor Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Pode faltar o recurso, pode faltar o dinheiro, pode faltar a esperança, pode faltar o que for, mas se você se prostrar aos pés do Senhor Jesus, o teu problema pode ser solucionado. Porque todos eles são personagens aqui totalmente diferentes, um rico, outro pobre.
Mas todos os dois, quando chegaram perante ao Senhor Jesus, foram em direção aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Se prostra, se lança aos pés do Senhor Jesus. O lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E ela consegue ali, entre meio à multidão, chegar e tocar. Quando ela toca, a Bíblia vai dizer que o sangramento estanca. Em algumas tradições a Bíblia vai dizer, pensou já estar curada. Quando ela toca, ela sentiu que algo ali mudou. Mas ela ainda não estava curada, porque eu já vi muitas pessoas pregando o seguinte: quando ela tocou, ela já foi curada. Não. Quando ela toca, ela já sente estar curada, mas ainda não estava curada. Louvado seja Deus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para. E ele olha para a multidão em volta e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos, Pedro e os outros discípulos, mestre, mas a multidão que está em volta te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Eu não perguntei quem me apertou, eu perguntei quem me tocou. Você sabia que tem pessoas que talvez, ao invés de tocar o Senhor, estará apertando a Ele? Tem diferentes formas de você chamar a atenção do Senhor. Tem diferentes formas de você tocar ao Senhor. E tem gente que ao invés de tocar está apertando. Se Jesus não resolver esse problema na minha vida, eu vou largar a minha credencial, vou largar o ministério, vou abandonar a minha fé. Se Jesus não fizer essa situação resolver no meu emprego, eu vou sair da igreja, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Para de apertar o Senhor, toca nele que é melhor. Porque talvez por causa dessa tua situação que você está apertando, ao invés de tocar, o teu problema não se resolveu ainda. Enquanto você não entender que você precisa tocar no Senhor, que você precisa chamar a atenção dEle, você não vai resolver o teu problema. Para de apertar o Senhor e começa a tocar nele de verdade. Aleluia. Tenha fé. Louvado seja Deus. Aquela mulher, ela tocou e se escondeu. E Jesus ficou procurando, porque ela não estava curada ainda. O sangramento apenas havia estancado. Ela não estava curada ainda. E diz a Bíblia que ela, vendo que não podia mais se ocultar, ela se manifesta e falou: que fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. E só depois que ela confessou é que ela foi curada. Porque quando ela confessa, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Jesus não faz milagres pela metade. Jesus, ele jamais vai fazer um milagre na tua vida pela metade. É por isso que ele para. Quando ela toca, ele para. Por quê? Ele sentiu que algo diferente havia acontecido. Ele falou: de mim saiu virtude. Não foi um simples toque. De mim saiu poder. Não foi um simples toque. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Porque eu preciso concretizar, ou seja, finalizar o milagre da vida dela. Porque ela apenas tocou, não foi curada. Quem foi que me tocou? Fui eu, Senhor. A tua fé te curou. Jesus não vai fazer milagre pela metade. Ele até vai te entregar a bênção. E aí? O que é que você vai fazer com ela? Vai permanecer ou vai sair? Não, Senhor, eu vou permanecer. Então eu vou concretizar, vou finalizar o milagre na tua vida.
Tem pessoas que estão passando por situações difíceis. Talvez você que está me assistindo nesse momento está passando por um momento difícil na tua vida. Jesus, ele não faz milagre pela metade. Jesus, ele não faz obra pela metade. Ele vai te entregar. E aí? O que você vai fazer? Porque tem gente que quando Deus entrega o milagre, ele se esquece de Jesus. Tem gente que quando ele entrega a bênção, vira as costas. Obrigado, Senhor. Obrigado, mas daqui para frente eu vou tocar sozinho. Aí quando tudo dá errado, vai se perguntar por quê, o que aconteceu, por que deu errado. Talvez se aquela mulher tivesse ido embora, se ela tivesse ido embora sem confessar que foi ela quem tocou, ela poderia não ter sido curada. Mas por ela ter confessado, fui eu, Senhor, eu reconheço, fui eu. Louvado seja Deus, fui eu quem te toquei. Agora sim, a tua fé te curou. Pode ir embora em paz. Agora perceba que enquanto está acontecendo aquele milagre ali, vem um funcionário da casa de Jairo. E ele diz o seguinte: olha, Jairo, não incomode mais o mestre não, porque a tua filha já faleceu. E eu creio que naquele momento pensamentos começaram a tomar conta da cabeça de Jairo. Porque naquele momento todinho que estava ali acontecendo o milagre daquela mulher, talvez ele pensava assim: ah, mas perdemos um tempo aqui. Essa mulher podia esperar, Jesus podia voltar depois e resolver o problema dela. E agora minha filha morreu, não vai ter mais solução, porque estão falando aí que já era, já acabou. Aí Jesus vai dizer algo para ele, preste atenção: não temas, crê somente. Talvez disseram para você que não tinha mais solução. Talvez falaram para você que não tinha mais nada para fazer. Não tem mais solução, teu filho não vai sair dessa situação, não tem mais solução, teu marido não vai ser mais liberto da cachaça, não tem mais solução para tua filha, não tem mais solução para o teu esposo, não tem mais solução para o teu filho. E Jesus hoje diz para você: não temas, crê somente. Jairo havia acabado de contemplar o milagre daquela mulher. Jairo havia acabado de contemplar ali um milagre de 12 anos que aquela mulher estava sofrendo. Jesus curou ela naquele momento. Então o que precisava Jairo ter ali era fé. Porque a palavra vai dizer: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a este monte: saia daqui e vai para o outro lado, e assim eles farão. Então o negócio é fé. Talvez vai chegar gente para você e vai dizer: para com isso, rapaz, para de ficar indo para a igreja, Deus não vai resolver teu problema não. Já tem tempo que você está sofrendo com essa enfermidade, já tem tempo que você está sofrendo com essa angústia, com essa depressão, já tem tempo que você está com essa ansiedade dentro da sua casa, dentro do seu coração aí, e nada resolve. Para de ficar incomodando o pastor, para de ficar incomodando a igreja, para de ficar incomodando Deus, para de ir para lá, vai tocar a tua vida, aceita. Não temas, crê somente. Jesus, ele tem poder e autoridade para curar todas e quaisquer enfermidades que você estiver sofrendo neste momento. Mas ele precisa da tua fé, ele precisa que você creia. Aleluia. Vai ter gente que vai tentar te parar, isso tem. O inimigo vai levantar pessoas para tentar parar você. Mas você precisa entender que sem Jesus não dá para prosseguir. Você precisa ter fé. Aleluia. E depois desta palavra de Jesus, não temas, crê somente, eles continuam o percurso até a casa de Jairo. E chegando lá, a Bíblia vai dizer que havia muitas pessoas ali com semblante de tristeza, chorando, desesperadas. E Jesus, aonde ele chegava, ele mudava o cenário. Ele era especialista nisso. Ali onde estava um cenário de morte, agora vai se tornar um cenário de alegria, porque Jesus, ele é especialista em mudar cenários.
Talvez o cenário da tua vida hoje seja um cenário de morte, seja um cenário de tristeza, seja um cenário de decepção. Mas quando Jesus chegar na tua casa, quando Jesus chegar na tua vida, o cenário vai ter que mudar. Um cenário que era de tristeza vai se tornar alegria, porque até a alegria salta, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Aleluias. Jesus chega, está lá todo mundo chorando. Talvez ali naquele meio ali tivesse algum médico, já tinha feito todos os exames ali e constatou que a menina estava morta. Aí Jesus chega. Por que está todo mundo chorando? A menina está apenas dormindo. Jesus era muito calmo e muito tranquilo. Uma coisa que eu admiro demais em Jesus era a sua calma. Porque assim como eu falei no início, não importa a situação que esteja, quando ele chegar, a situação tem que mudar. Aleluia. Por que está todo mundo triste? A menina não está morta, ela apenas dorme. E diz a Bíblia que as pessoas riram de Jesus naquele momento, porque eles já sabiam que a menina estava morta. Aí Jesus sai tirando todo mundo. Antes quem estava chorando, agora está sorrindo. Por que será? Falsidade. Naquele tempo era comum, algumas pessoas realmente eram pagas para chorar em funeral, em velório. E aquelas pessoas que estavam ali chorando, de repente começam a sorrir. E Jesus foi tirando todo mundo. Vem só Pedro, vem. Entre os pais da menina, o resto tira tudo. Jesus vai começar a tirar os falsos da tua vida. Jesus vai começar a tirar quem é falso com você. Jesus só vai deixar os verdadeiros do seu lado. Jesus só vai deixar aqueles que querem caminhar os mesmos caminhos que você. Jesus só vai deixar na tua vida as pessoas que querem ver a tua vitória, as pessoas que querem seguir a Jesus juntamente com você. Mas para isso é necessário que você venha ter fé. Jesus ele entra naquele momento dentro do quarto, pega na mão da menina e fala: menina, levanta-te. E diz a Bíblia que aquela menina levantou. Aleluias. O que eu quero dizer para você essa noite é que talvez a única coisa que esteja faltando na tua vida para o milagre acontecer seja fé. Eu não sei o que você está passando aí na tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Eu não sei qual é a enfermidade que você esteja sofrendo, mas eu te digo uma coisa hoje: Jesus ele tem poder para curar esta enfermidade. Jesus ele tem poder para tirar essa depressão. Jesus ele tem o poder de libertar você desse vício. Jesus ele tem o poder de tirar você desta enfermidade que já vai fazer anos que você esteja passando por ela. Talvez você que esteja me assistindo agora vai dizer: meu irmão, mas você não está entendendo o que eu estou passando. Já tem mais de anos que eu estou sofrendo com essa doença e nada dá jeito. Quando Jesus chegar na tua vida, esta enfermidade vai ter que sair em nome de Jesus. Mas o que você precisa ter é fé. É fé. Você precisa acreditar, meu irmão, mas não entendo. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não estou vendo? Você precisa entender. É por isso que a palavra vai dizer: a fé não vem pelo ver, mas vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus para a tua vida é: creia, não temas, crê somente, e o teu milagre vai acontecer. Quando você entender isso, quando você tomar essa palavra para dentro do teu coração, quando você começar a entender isso verdadeiramente, aí sim você vai começar a ver o incrível de Deus acontecendo na sua vida. Louvado seja Deus. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite para trazer para você.
que está nos assistindo. E que neste momento Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa. Você que ficou até o final, você que assistiu até o final esta mensagem, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa alcançar a tua casa, e que esta enfermidade venha a ser curada em nome de Jesus.